Saint Seiya é um anime que tem vários personagens, tanto no mangá quanto no anime, né? No mangá a gente tem os Guerreiros Azuis e já no anime nós temos os Guerreiros Deuses. Mas será que alguns personagens que foram esquecidos aí durante o ano, né, durante o andar do anime e do mangá, será que eles não vão aparecer na versão Cloth Myth ou Cloth Myth X? Se inscreva aqui no canal do Cloth Myth Revolution, ative o sininho para receber as notificações, pois hoje nós vamos falar sobre personagens esquecidos que merecem sim uma figure. Bom, temos tantos aí personagens como os Guerreiros Azuis, mas eles não têm tanta importância, né? No mangá, de certa forma, foram até esquecidos, nem são mencionados direito durante o restante do mangá aí. E eles foram substituídos pelos Guerreiros Deuses aqui no anime, né? E chamou muito mais atenção. É porque, querendo ou não, o mangá lá no Japão, pelo menos na época, tinha mais impacto do que hoje em dia, né? Devido à globalização, o mangá lá tem mais impacto do que aqui no resto do mundo. Depois, acabou tendo mais peso, né? Começou a vir trazer tudo, o anime tinha mais peso. Mas, existem personagens no mangá e no anime que mereciam sim ter uma versão Cloth Myth. E eu vou começar aqui no anime com a Gist. Lembra dela que uma das cavaleiras, uma das Amazonas fantasmas que tinha um certo parentesco com a China? Parece até que ela era uma irmã da China, uma crush, uma irmã da China. Parece, né? Pelo jeitão dela e principalmente pelas técnicas delas, né? Acho que é garras do inferno, não é? Alguma coisa do tipo. A armadura dela, se não me engano, parece que era um vampiro. Era alguma coisa do tipo, né? Era uma armadura bem diferente. E, querendo ou não, ela no anime é uma personagem bacana. A gente meio que menospreza os outros Cavaleiros Fantasmas, né? O de Golfinho, o de Medusa, né? E o de... Qual que é o outro? E o de Serpente Marinha, que parece que o cara usa uma leg. Lembra daquele filme Fantasma? Toda vez que eu vejo esse episódio dos Cavaleiros Fantasmas, o Cavaleiro de Serpente lá, cara, me remete a esse herói fantasma, que é um herói das antigas. Só quem é das antigas lembra do filme. Que um cara usava uma lycra, velho. Eu ri demais. Toda vez que eu vejo o episódio, eu lembro dele. Eu acho que ela sim é uma personagem que seria... eu acho ela uma personagem importante, né? De certa forma tem um parentesco com a China. E ela é uma personagem feminina e a gente sabe que os corpos femininos 1.0 Cloth Myth são lindos. Então, trazer essa personagem para uma versão Cloth Myth, cara, seria muito bacana. Porque nós teríamos a Marin, a China e a June como... vou colocar das de Atena, tá? Não vou colocar a Tétis, não. Mas põe a Tétis aí. Tétis, June, Marin... Tétis, June, Marin, China... Põe a Atena também de armadura, vou colocar todas com armadura. A Shoko de cavalo menor e a Kyoko também de cavalo menor. E nós teríamos também a Gist, né? Eu não lembro o personagem, acho que era de vampiro, alguma coisa do tipo. A armadura. Mas, cara, seria muito bacana. A máscara dela tem aquelas duas presinhas. Então, seria uma personagem legal de ter sim uma versão Cloth Myth, cara. Eu acho que seria bonito. Ela com o cabelão grandão. Ela é lindona quando ela tirou a máscara. Não sei tirar. Você ficou doido com ela. Mas seria uma personagem importante da gente ter também como versão Cloth Myth. É essa peça aqui que você queria? É essa mesmo. Bom, seguindo aí um pouquinho mais pra frente, nós temos... Vou nem falar dos Cavaleiros Fantasma não, porque eu acho que ele seria um tiro na água, sabe? Aquele tiro mal dado que você dá, que não acerta nada, não venderia muito não. Mas nós temos um personagem que eu acho que seria legal, principalmente porque no episódio que ele aparece, é um episódio muito lembrado, porque é a volta de um cavaleiro que todo mundo ganhou, todo mundo foi conquistado por ele, principalmente pela forma que ele pelo jeitão dele, né, meio de anti-herói, e de Fênix, né? Mas vi que tem personagem, não, eu tô falando o personagem com quem que ele luta, que é o episódio do Cavaleiro de Fogo. A armadura dele é de forno, né? Um fogão a lenha. É um forno, né? A armadura dele. De certa forma, legalzinha a armadura dele, interessante. Tem uma cuequinha, né? A armadura dele parece que é uma mistura de armadura do Seiya, né? Porque é por causa do peitoral, e com a armadura do Jabu, com a cuequinha da tanguinha dele. Mas seria legal lançasse ele, né? Seria legal um personagem mais simples, uma figura bonita, poderia botar uns effects nele de fogo. O Oberist veio aquele efeito de fogo, todo mundo usou aquele efeito de fogo da espada,
na mão do Hagen para simular técnica, entre outros personagens que usam fogo. Mas eu acho que ele é um personagem importante no anime, sim, porque ele marca um episódio legal que é o retorno do Fênix, né? A ave Fênix, a ave imortal de fogo, ele praticamente incendeia toda a floresta ali, quase queima o Shun, e de repente aparece o Ikki em meio às chamas da floresta ali e enfrenta o Cavaleiro de Forno, né? O Cavaleiro de Forno, fogo, o que for, vai botar fogo. E o Ikki mata ele de uma forma que todo mundo se assusta, que foi o golpe fantasma de Fênix, né? Ele cai lá de cima do penhasco. Cara, que episódio foda, eu adoro esse episódio, por isso que eu acho que ele é um personagem importante e que deveria aparecer numa versão Call of Duty. E um outro personagem também que deveria bandar... Eu não vou estar citando personagens assim principais, né? Vou citar alguns que são fillers, de certa forma, são fillers, né? Vou falar, a maioria são aqui fillers, né? Porque a gente sabe que Cavaleiro de Prata vai sair praticamente quase todos, né? Spectros, não vou dizer que vão sair todos, mas existe um que poderia sair. Que esse, ele pode não ter falado nada durante o episódio dele, ou durante o pequeno frame que ele apareceu, mas pela imponência do personagem, pelo tamanho dele, eu acho que seria um personagem muito foda se tivesse uma versão Cloth Myth dele. Qual seria? Besouro Mortal. Eu não sei nem o nome dele, por isso que ele é tão importante. Mas o Besouro Mortal. A figura dele seria bem imponente. Então você pegaria ele um pouco mais alto. Pega, por exemplo, você pegaria ele quase do tamanho do Thor 1.0, certo? E você só que ele seria um personagem gordão, cara. Então você deveria, a banda tinha que fazer um corpo novo para ele, né? Aí viriam os corpos robustos geração 3, que ela precisa fazer pro Moses de baleia e para o Gek de urso. Para quem não sabe, o Gek de urso 1.0, ele usa os secundários são corpos G2. Porém, o Gek usa a geração 1 robusta, que é o mesmo corpo do Aldebaran de Touro. Tá aparecendo as imagens aí, tá? Então, pro Besouro Mortal aparecer, ela tinha que refazer um novo corpo pro Gek Revival, pode sair, e pro Moses de baleia. Só que o corpo seria bem mais robusto. E com o Metal X tá vindo aí, poderia ser um metal... Não fala isso não, venta moda não. Mas um corpo mais robusto pro Besouro Mortal. Ele é um personagem que não falou nada, mas ele tem uma certa imponência, a armadura dele é bonitona, imagina o object dele. Então seria bem legal, então deveria fazer ele bem maior do que o Saga X, né? Deveriam pegar esse parâmetro. Então ele seria um personagem bem legal de ter na versão Cloth Myth. Ele é um personagem esquecido, ninguém lembra dele, né? Nem o de Troll lá que fala só o nome dele e morre. O Besouro nem teve a... Bom, seguindo aí com outros personagens que são, de certa forma, importantes, tanto no anime quanto no mangá. Até agora no mangá não achei quase nenhum. Mas que foram esquecidos, né? Poderia aparecer na versão Cloth Myth aí, né? O Mask Style a gente já tem ele como Cloth Myth, poderia ser um revival, né? Mas, além da Gist, do próprio Cavaleiro de Fogo e também do nosso queridíssimo Besouro Mortal, nós temos um personagem que ele... Assim, personagens que não é um personagem só, mas são vários. E eu vou estar citando de uma forma geral esses personagens. Que eles aparecem a todo instante no anime e também no mangá. Só um grupo aqui que não tem no mangá, só tem no anime, que é os soldadinhos lá, os soldadinhos do Santuário, os soldadinhos de Asgard e os soldadinhos de Poseidon. Do Santuário tem até uns customs que saem que são legais, né? Eles usam a face do Canon 1.0, aquela face oculta. Então poderia sair esses soldadinhos, cara. São personagens importantes. É a guarda, né, de classe mais baixa do Santuário, do Templo de Poseidon e também de Asgard, né? Os de Asgard são muito legais, que eles parecem de fato vikings, né? São vikings, né? Pela questão da mitologia. Então seria legal se saísse uma versão, né? Imagina um pack, vai sair um pack desses soldadinhos do Santuário. Aí tem o soldadinho um pouquinho, aquele mais magrelinho, mais baixo, e o outro mais alto, um pouquinho mais forte. O de Asgard também, um barbudo, acho que barba não ficaria legal, mas um mais fortão com dois machados, um escudo, outro com uma espada. Os de Poseidon, que quando você vai ter o cavalo marinho, ele enfrenta uns da mesma estatura dele, depois ele enfrenta um grandão que tem uma massa.
porra, seria bem interessante se fizessem esses personagens. Eu acho que iria acrescentar muito. E é óbvio que se fizessem de uma forma barata, não no preço de um Cloth Myth caríssimo, mas bem mais em conta, tipo no valor de um SH Figures básico de Dragon Ball, R$200, vindo 2 personagens, ou um até, venderia bem, a galera ia fazer um exército, assim, seria bem bacana, deveria lançar. Bom, e aí? Você acha que tem mais personagens que foram esquecidos e que são importantes para serem lançados como Cloth Myth? Comente aí.